Então, bom dia! Já pensava que não havia a cor do dinheiro hoje? Bom, como sabe, em todos os feriados durante a semana, nós temos sempre o programa matinal. Hoje não há exceção e estamos a falar da edição diária da Cor do Dinheiro e, neste caso, do dia 25 de abril do ano da graça de 2022. Nada mais do que 48 anos depois da Revolução dos Cravos. Mas sobre isso já vamos falar daqui a pouco. Bom, por onde é que vamos começar? Antes de mais, vamos começar pelo disclosure. Lembrar só que amanhã vai haver, como tradicionalmente, o Think Tank Jorge Marrão e Joaquim Aguiar, moderados por mim, no programa semanal que você conhece. O dia D, como sabe, está suspenso sine die. E ainda como disclosure, quero lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis, o que significa que se for ao site fazer compras e na saída escrever no cupom promocional Camilo, tem um desconto de 10%. Bom, vamos lá então ao período de ordem do dia, porque a agenda, apesar de ser feriado, é longa. Vamos começar por onde? Pelo estudo do jornal The Times, inglês, sobre a relação, eu escrevi aqui The Telegraph, mas não, deve estar aí The Telegraph, não é The Telegraph, é The Times, sobre a relação da Europa com a Ucrânia. Aliás, há dois estudos, um do Telegraph e um do Times. Os dois estudos coincidem num ponto. A Europa não soube lidar com a ameaça que representava o Sr. Putin. E durante muito tempo acreditou, tal como os alemães, que era possível, pela economia, matar o peixe, ou melhor, apanhar o peixe. Os alemães têm uma expressão, já lhe falei aqui várias vezes nela, que chama Wandel durch Handel. Quer dizer, tentar fazer comércio e, com isso, convencer o outro lado. Ora, o que se provou nos últimos anos é que o Sr. Putin não sabe, ou melhor, é imune a isso. E o estudo, tanto do Telegraph como do Times, mas particularmente do Times, Inglaterra, chega a uma conclusão muito interessante. A Europa demorou muito tempo a acordar. E no caso inglês, eu até lhe posso mostrar aqui a primeira manchete, digamos assim, do jornal, é isto, caught napping, ou seja, apanhados a dormir, ou seja, a dormir na forma. Cita aqui três primeiros ministros ingleses que passaram ao lado do assunto. David Cameron, Theresa May e Boris Johnson. Durante vários anos, os militares ingleses, e inclusive um ministro da Defesa, fizeram lobby para armar a Ucrânia. No entanto, toda esta malta, a dormir na forma, achou que o mais importante era não chatear o Sr. Putin. Aquilo que se chama appeasement, que é uma expressão que eu já usei aqui centenas de vezes, a começar pelo que se fez no século XX com Hitler. Curiosamente, também o inglês, o Sr. Chamberlain. Ora, a brincadeira deu no que deu. Mas, pelo menos, existe no parte da imprensa e parte da Europa esta preocupação de fazer agora um meia-culpa e olhar para o passado, ver o que é que não correu bem. Como já percebeu também, nos últimos dias houve um volte-face muito importante, porque até agora os Estados Unidos e uma parte da Europa recusavam-se a dar armas pesadas à Ucrânia. Já perceberam que do outro lado está um indivíduo que não quer recuar, que já perdeu uma parte das suas forças, pessoas e uma parte das suas forças, armamento, e agora perceberam que afinal é possível conter o senhor, como mostrou a Ucrânia, e estão dispostos a dar armamento pesado à Ucrânia. Thumbs up, como se costuma dizer. Bom, antes tarde do que nunca. Ponto seguinte. Jerónimo de Sousa. Jerónimo de Sousa não só, Paula Santos. Me faz-me impressão ver uma pessoa como Jerónimo de Sousa usar a mesma linguagem que o senhor presidente russo, Vladimir Putin, utilizou em relação à Ucrânia. Nomeadamente quando diz, depois daquela ação no Parlamento e depois de ouvir ali na Nova Beja, salvo erro, ouvir dizer que não, pá, isto não é uma invasão, uma operação militar, é deprimente, é de ir às lágrimas ver uma pessoa defender aquilo. E fiquei mesmo, mas mais do que Jerónimo de Sousa, fiquei absolutamente chocado por ver a deputada Paula Santos, uma senhora de uma geração diferente, com aquela vozinha que faz impressão.
Percebe que não convence uma tartaruga, está a ver, estar a justificar e pôr a responsabilidade do que está a passar na Ucrânia. Esta gente ainda não percebeu que está no paralelo errado da história, está a ver? Não percebeu. Tenho pena, sinceramente, que as eleições não sejam agora, porque eu acho que estes senhores eram corridos do Parlamento, já nem sequer de 6 deputados tinham, eram corridos do Parlamento. Ponto seguinte. A defesa de Guterres, feita por Marcelo. António Guterres anda aos bonés, anda a apanhar cacos por todo o lado. Foi completamente ultrapassado nesta história, não se deu por ele durante 2 meses e agora foi a correr a Moscovo. Marcelo Rebelo de Sousa, como sempre, numa defesa deprimente de António Guterres, que é das pessoas mais incompetentes que eu já conheci até hoje, como se vê, não é? Ai, morto por ter como morto por não ter. Opa, vá dar uma volta ao bilhar grande. O senhor é um desastre. O senhor não sabe o que está a fazer. O senhor falhou em toda a linha na função que a ONU devia ter neste conflito. E estar a defender este senhor só porque é português, desculpem lá, não é aceitável. Ponto seguinte. As promessas que você vai ouvir hoje, no dia 25 de Abril. Daqui a umas 2 horas, como sabe, vai haver uma sessão no Parlamento. Você vai ouvir as mesmas tretas de sempre, a mesma conversa fiada de sempre e, sobretudo, vai ficar com aquela sensação que o 25 de Abril é a data mais importante em quase 900 anos da história portuguesa. É bom não esquecer que há outras datas importantes também. Mas o que é incrível aqui é que nós continuamos, parece que, presos por uma coisa que aconteceu há 48 anos. Que todos nós louvamos porque nos trouxe a liberdade. Isto está fora de causa, ok? Agora, que devíamos ter feito muito mais, não tenho dúvida nenhuma. É só olhar para os países de leste, ex-países de leste. Sabe qual é o rendimento da República Checa face ao resto da União Europeia? Sabe qual é? É superior a 90%. Sabe qual é o nosso? 74%. Já agora, eu amanhã vou-lhe mostrar um gráfico, estou a terminar o gráfico, ok? Sobre aquilo que é o nível de vida português, comparado com o resto da União. Já não vou dizer, Portugal estava em 15º em 2015, agora está em 21º. Nem sequer vou para aí. Vou-lhe mostrar quem é que já passou à nossa frente, mas com dados atualizados, ok? Está prometido para amanhã. Bom, já agora só uma coisa. O problema não é o 25 de Abril, é o que não se fez, nomeadamente na economia, durante este tempo todo. Ponto seguinte. Vamos então aos assuntos principais de hoje. Eleições em França e também uma novidade do final da semana passada. Quando eu lhe falei aqui na quinta-feira dos juros, ainda não tinha havido declarações da senhora Christine Lagarde, a Barbie, que se senta em Frankfurt, no BCE, à CNBC. E as declarações dela foram muito importantes, como nós vamos ver a seguir. Bom, vamos à França. Ganhou Macron. É novidade? Não. Eu tinha dito aqui, depois da primeira volta, no dia D, numa sessão com o Miguel Morgado e com o Vasco Rato, que achava que, apesar de todas as dúvidas, Macron iria ganhar. Confirmou-se isso ontem, surpreendeu uma dimensão, 58% versus 42%, surpreendeu uma dimensão, mas Macron ganhou. Grande suspiro de alívio, aliás, é a manchete da esmagadora maioria dos jornais europeus hoje. Grande suspiro de alívio. Mas há aqui uma série de interrogações que nós temos que colocar. A primeira é, porque é que há 42% de francesas a votar na direita mais à direita? Se você quiser na direita radical, se você quiser até uma certa extrema-direita. Ok? Isto é motivo de preocupação. Até porque a senhora Marine Le Pen tinha tido na última eleição menos 9 pontos percentuais do que teve nesta. E a pergunta que nós temos que fazer é, então isso daqui a 5 anos, como você sabe, alterou-se o regime constitucional francês, era de 7 em 7, a extrema-direita a ganhar as eleições. Isto é uma grande preocupação. Mas agora, compete-nos a nós, que estamos do outro lado, garantir que isto não aconteça. Como é que isto se faz? Bom, há muita coisa para perceber aqui. Porquê é que os eleitores desta vez deram mais votos a Marine Le Pen? Há uma série de explicações. A mais importante delas, em minha opinião, é um certo adjornamento da senhora Le Pen. Porque ela, há 5 anos, dizia, vamos sair da União Europeia. Vamos acabar com o euro. Agora já não diz que vai acabar com o euro. Mas o que diz é de modo a suscitar muitas dúvidas que a União Europeia continuasse se ela ganhasse. A menos que se ficasse aqui uma grande alteração, mesmo alteração psicológica por parte da senhora Le Pen. Ora, eu não acredito nestas coisas.
E acho que ela está aqui a fazer aquele caminho que fazem todos os políticos que perdem uma primeira eleição e uma segunda eleição. Lembra-se Lula da Silva? Começou a concorrer às presidenciais do Brasil no final dos anos 80. Acabou por ser eleito. Mais tarde ou mais cedo. Uma espécie de Lulinha, paz e amor. O que nós estamos aqui a assistir por parte da senhora Le Pen é a senhora Le Pen, paz e amor. Isto, ao longo do tempo, funciona. Portanto, é bom que a malta deste lado esteja atenta. Para já, como você percebeu, a esquerda cometeu um erro gritante, meteu um candidato na primeira volta do Partido Comunista e se não tivesse posto, talvez o Sr. Mélenchon tivesse chegado à segunda volta. A esquerda ainda não percebeu o que está a acontecer. Mas duvido que a direita também tenha percebido. E aqui, além do adjournamento da Sra. Le Pen, é preciso perceber outras coisas. Há muita gente em França descontente com o que está a passar. E eu suspeito que há um número crescente de gente em França que não está contente, inclusive com a própria União Europeia. Ora, tudo isto tem que ser equacionado nos próximos tempos e eu acho que Emmanuel Macron percebeu isso quando dizia assim: eu compreendo que se votaram da Sra. Le Pen e agora vamos ver o que é que eu consigo fazer. Se eu estou atento a isso. Eu não sei se ele percebeu o que é que tem de fazer. Acho que nem toda a gente tem a certeza quanto a isto. Bom, segundo ponto, também igualmente importante, é que a Sra. Le Pen perdeu, mas, atenção, isto é uma corrida de obstáculos. Este era o obstáculo, tinha a barreira e a água, está a ver? 3.000 metros de obstáculos. Mas a seguir vem outra barreira. E essa próxima barreira, que é já em junho, chama-se eleições legislativas. Ora, o sistema francês é um sistema semipresidencialista, embora com pendor presidencialista. Mas não dispensa o Parlamento. O que significa que nas próximas eleições poderemos ter aqui um esfrangalhar, nomeadamente a perda de maioria do partido do Sr. Macron, a Marche, e ficar muito complicado gerir a França. Portanto, estas coisas precisam ainda muito de muita análise e, sobretudo, perceber o que é que o Sr. Macron vai fazer para garantir que não tem um descalabro em junho. Uma coisa é que nós sabemos, a Europa está em profunda transformação. Isto já não é o que era e, portanto, lidar com toda esta história, lidar com tudo isto, é cada vez mais difícil. Ainda na quinta-feira, na sessão do Prémio Inovação na Prevenção da AGEAS, eu conversava com o Rui Martinho e com o António Saraiva, presidente da CIP, e o Rui Martinho fazia referência, antigo bastonário da Ordem dos Economistas, fazia referência a uma conversa que um dirigente português tinha tido com o Sr. Jacques Delors, que está neste momento num lar, com 93 anos, e ele, muito lúcido, dizia assim: isto já não é a Europa que eu conheci. De facto, não é. Agora, a questão é como é que nós vamos aprender a lidar com esta Europa, que é uma Europa em profunda transformação, com desafios de imigração, com desafios de segurança, com desafios de guerra, não é? E com desafios de desígnio. O que é que nós vamos fazer a partir de agora? Uma coisa é certa, eu não confio nas Le Pen desta vida, porque a Europa das nações, pensarem que vamos fazer uma associação de nações em vez de termos uma União Europeia, isto era a pior coisa que podia fazer. Eu sei que as novas gerações já não se recordam da Segunda Guerra Mundial, né? E obviamente da Primeira, mas é bom não esquecer isto. A Europa solta é uma desgraça. A maior parte, as duas guerras mundiais aconteceram na Europa. É bom não, começaram aqui. É bom não esquecer isto. Bom, vamos então aos temas principais de hoje, depois das eleições francesas, e já vamos com 13 minutos, meu Deus. Bom, e vamos para quê? Vamos para os juros. Na sexta-feira, aliás, a senhora Christine Lagarde, talvez a presidente do Banco Central Europeu com mais veia política, veio dizer uma coisa interessante. Estava numa entrevista à CNBC e ela diz assim, ouça bem isto, SIC. Se a situação continuar tal como se prevê atualmente, há uma forte probabilidade de os juros virem a ser aumentados antes do final deste ano. Ouviu bem? A senhora que há escassos 3 meses dizia que a inflação era temporária, que não se ia mexer nas taxas de juros neste momento, lembra-se da declaração profética do professor Marcelo Rebelo de Sousa a dar gás a esta senhora em novembro e dezembro do ano passado? Lembra-se? Que afinal os juros não iam aumentar em 2022, 2023 logo se via. Está aqui. Pela boca morre o peixe. Estes senhores não sabem o que andaram a dizer e o que andaram a fazer nos últimos tempos. E eu hoje cada vez mais me convenço que já não era só o problema italiano. É que a senhora é uma política e não quis tomar aquilo que era uma decisão essencialmente técnica e agora vem dizer exatamente o contrário do que dizia há escassos 3 meses. Ou seja, há uma forte probabilidade de os juros virem a ser aumentados antes do final do ano. Bom, primeira pergunta. Quando?
ela mesmo dá resposta durante a conversa dela, que diz assim: a minha opinião é que o programa de aquisição de ativos, compra de dívida, essencialmente, deve terminar em julho deste ano, daqui a 3 ou 4 meses, e que para a primeira subida das taxas de juros devemos olhar para as nossas projeções, para os diferentes cenários e só depois decidir. Só que ele dá uma indicação o que é só depois decidir. Quando é que isto deve ser? Quando é que deve ser? Ouça isto. SIC. Da perspectiva de hoje, o mês de julho é possível. Ouviu? Julho. E setembro, ou mais tarde, também é possível. Ou seja, o que é que a senhora está a dizer? Bom, nós não conseguimos dizer já com exatidão, mas em função dos resultados que venhamos a conhecer nos próximos meses, a gente vai decidir. Agora, fixe estas duas datas, julho ou setembro. Eu suspeito que vai ser em julho. Bom, na análise anterior que eu tinha feito sobre juros, tinha-lhe dito que o BCE ia parar de comprar dívida no último trimestre deste ano. Tinha sido a última informação dada pelo BCE há escasso um mês. Sabe para quando é que mudou este cenário? Para agora, no segundo trimestre. Perdão, no final do segundo trimestre, exatamente. Ou seja, em junho, para aí, o BCE deve parar de comprar dívida e a primeira perspectiva que se coloca de subida da taxa de juros é em julho. Viu como o cenário mudou? Era no último trimestre do ano. Já estamos no início do segundo semestre. Bom, não é bom vermos um Banco Central fazer tantas alterações de discurso em tão pouco tempo. Mas uma coisa é certa. Saúda-se que, pelo menos, embora tarde, estejam a acordar. Agora, o que é que isto significa? Bom, duas coisas. Se você olhar para as taxas de juros portuguesas, no final da semana passada passaram os 2%. Mas não foi só de Portugal, foi de todos. Mas, obviamente, com o mal dos outros podemos nós bem. E é importante dizer aqui que de outros países que estão aqui no nosso campeonato, sei lá, a Espanha, a Itália, a Grécia, também subiram. Mas com isso para o seu bem. A grande preocupação portuguesa neste momento tem de ser uma. Como é que eu faço as coisas para eu sair deste clube de más companhias? Sendo que o clube das más companhias chama-se Itália, Espanha e Grécia. Razão pelo qual você ouviu na semana passada o Dr. Fernandina, eu analisei isto aqui na semana passada, salvei na sexta-feira, dizer que que ele quer tirar Portugal dos grupos mais endividados o mais depressa possível. Bom, eu espero que sim. Vamos ver é como eles lá vão fazer aquilo, porque o perigo está aí à espreita. Bem, já agora uma pergunta, porque alguns espectadores me têm feito, que é, mas porquê que os juros estão a subir, mesmo sem o BCE ter subido a taxa diretora? Porque a taxa central, a taxa diretora do BCE, que é a taxa de referência, ainda não subiu. Bom, por uma razão muito simples, os mercados movem-se por expectativas. E quais é que são as expectativas aqui? A expectativa é esta. Bom, reparem neste pormenor. O BCE, a inflação está a subir. Aliás, se você for ver os dados de inflação de março, ela está no 7,4% no conjunto da União Europeia, e a tendência é para subir, como nós vimos. Falei aqui na semana passada dos preços de um produtor na Alemanha, mas posso lhe dizer que em Portugal as coisas também não estão muito diferentes, a subida de preço é superior a 25%. Portanto, como a inflação está a subir, os investidores começam a esperar que os bancos centrais, nomeadamente pelo Banco Central Europeu, subam as taxas de juros. Bom, mas essa expectativa aumentou dramaticamente a partir do momento em que o BCE diz vamos deixar de comprar ativos, ou seja, dívida, no último trimestre deste ano. Agora imagina o que é. O mesmo investidor que olha para isto e diz assim, mas espera aí, o mês era no último trimestre deste ano, agora já é no início do segundo semestre. Mas esse mesmo investidor diz assim, bom, então a senhora acaba de dizer que vai subir as taxas em julho ou em setembro, então e a gente fica quieto? Não. O drama é este, é que os juros estão a subir porque a percepção dos investidores é que os juros vão subir, que as autoridades monetárias acordaram finalmente e o caminho para os juros a partir de agora é este. Mas como eles sabem que a inflação vai continuar a subir, a ideia aqui é, bom, vai haver um travão sério. E o travão é na política monetária, ou seja, nas taxas de juros. Até porque aqui são mercados globais e que nos Estados Unidos isto já subiu muito mais do que se pensava. E mais, o Fed, como se sabe, está a prever 4 subidas de taxas de juros para este ano. E o Sr. Powell, na semana passada, veio dizer, que é o Presidente da Reserva Federal, que é o Banco Central Americano, veio dizer que, afinal, se calhar estava a acelerar mais isto. Portanto, é esta a expectativa que existe e a razão pela qual os juros estão a subir e estão a subir dramaticamente. Bom,
Eu tinha aqui mais um ou dois pontos para falar, vou deixar para amanhã. Tem a ver com... Alguns espectadores pediram para explicar bem aquela questão do Sr. Dr. João Leão, o ex-ministro das Finanças, e a história do ISCTE, e porque é que eu aqui falei na Maria de Lourdes Rodrigues. Bom, eu vou deixar isso para amanhã, até porque hoje estamos num feriado, já que terminamos os 20 minutos, e amanhã também eu prometo trazer a questão do gráfica para lhe mostrar onde é que está Portugal e como é que estão os nossos competidores mais diretos. Bom, chegamos ao final do programa de hoje. Quero agradecer às 4.000 pessoas, 4.200 pessoas que estão em direto no feriado, é magnífico. Quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Também sabe porque aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, tenha um grande feriado e amanhã às 8 da manhã cá estarei eu para lhe atazanar o juízo. Com licença.